Seu povo de Deus, aqui é o pastor Jairo Cailo. Quero que você neste momento se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho e vamos de palavra de Deus, da oração intercessora. Receba a palavra, medite e seja edificado. Ir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 14, a começar do versículo de número 13. Mateus, capítulo 14, versículo 13, vamos de palavra de Deus. Está escrito assim: ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava. Vieram dos seus povoados e seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. À tardinha, os discípulos chegaram perto dele e disseram: já é tarde, este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. E eles disseram: nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E Jesus respondeu: pois tragam para mim. Então mandou o povo sentar-se na grama, depois pegou os 5 pães e os 2 peixes e olhou para os céus e deu graças a Deus. Entregou aos seus discípulos, partiu, entregou aos seus discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12, que coisa linda, 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar com as mulheres e as crianças. Olha aí, gente, olha aí, povo de Deus, nós acabamos de ler esse texto na nova tradução da linguagem de hoje, a conhecida NTLH. É uma tradução que ela está com as expressões bastante adaptadas ao nosso cotidiano. E por isso ela tem uma fácil compreensão, as pessoas conseguem rapidamente entender o que o texto se propõe a dizer. O texto sagrado que nós lemos, no primeiro versículo, nos fala assim: ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Vamos entender primeiramente essa primeira parte do versículo, essa conexão com o texto anterior. Está dizendo aqui, ao saber o que havia acontecido, porque Jesus acabara de receber a notícia, a informação de que João Batista havia sido morto e agora estava enterrado. Jesus, ele era primo de João Batista, recebeu certamente aquela informação com impacto, realmente, né? Olha, João acaba de ser decapitado e ele já está sepultado. E os discípulos de João, eles que pediram, né, o corpo de João para ir sepultar. Muito bem, Jesus recebeu esta palavra e diz o texto sagrado que, ao receber esta palavra, ele dirigiu-se num barquinho para um lugar deserto. Só que as multidões estavam seguindo a Jesus. E segundo o que nos fala no restante do texto, eles vinham seguindo a Jesus a pé desde as cidades. E o povo percebeu que Jesus havia se retirado e correu atrás dele. Seguiu atrás de Jesus. E vieram dos seus povoados e seguiram por terra, saíram procurando. Só que Jesus atravessou para uma parte no barco, para outra parte, né, no barco, e aquelas pessoas deram a volta. Isso deu a Jesus um certo tempo para ficar a sós com Deus, acredito que em oração, colocando a sua vida diante do Senhor, aquelas pessoas que certamente estavam a caminho ao seu encontro. Mas o que a Bíblia nos diz é que esse povo já vinha seguindo a Jesus desde alguns dias. Há alguns dias esse povo estava seguindo a Jesus. E você sabe muito bem que o fato de Jesus realizar milagres, o fato de Jesus libertar pessoas, o fato de Jesus transformar água em vinho, isso atraía as pessoas de certa forma interesseiras. Pessoas que tinham acima de tudo as suas necessidades e que gostariam de serem supridas em suas necessidades. Olha, gente, nada contra aquele que necessita, aquele que está precisando, claro, quem pede, quem está necessitando, pede, quem pede, recebe, quem busca, acha, o que bate, a porta se abre.
Mas nós temos aqui pessoas que posteriormente Jesus, o próprio Cristo afirma assim, dizendo: eu sei que vocês estão me seguindo pelo pão que eu multiplico, pelo milagre que faço, pelas obras que realizo. Vocês não estão interessados em mim, é porque entenderam que de fato eu sou Filho de Deus, o Verbo encarnado que veio à terra para salvá-los, como o pão verdadeiro que alimenta, o pão do céu. Bem, o fato é que essas pessoas estavam seguindo a Jesus. A necessidade era grande. Eles iam para serem curados, eles iam para serem socorridos, mas o texto sagrado mostra uma situação bem própria. O que é? O fato deles estarem seguindo a Jesus desde muito tempo, desde alguns dias, eles não tinham tempo de... Alguns deles, por exemplo, saíram de casa com uma sacola de comida. Já tinha acabado. Alguns que estavam com algum dinheiro para comprar alguma coisa no caminho. Já tinha acabado. Ninguém fica tão preparado para tantos dias fora de casa, não está se tratando dos dias de hoje, mas daquela época, né? E agora, Jesus mostra que eles estão famintos. Jesus compreende isso, né? Olha só o que diz o texto, eu quero reler aqui para você. Ó. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, que ficou com pena deles. A tradução da corrigida, João Ferreira de Almeida, desculpa, nos fala que Jesus percebe que eles estão com fome e tem compaixão. Outro dia eu estava pregando aqui mesmo, numa live dessa da oração intercessora, e eu falei para os irmãos que a compaixão é justamente um ato de misericórdia, movido por um sentimento daquele que visualiza uma situação precária e ele se move em seu interior, tanto que a palavra compaixão vem de uma expressão chamada entranhas, e ele fica com as suas entranhas reviradas e nesse momento ele toma atitude por reverter aquele quadro. Foi o que aconteceu. Jesus viu aquele povo com fome, seguindo a pé desde as cidades, e o texto sagrado nos diz que Jesus, tendo pena deles, tendo compaixão deles, fez ele percebendo, né, ele tomou uma atitude. Olha só, de tardinha os discípulos chegaram para o mestre e disseram, veja só, Jesus estava vendo que eles estavam necessitados, Jesus se moveu de compaixão e a atitude que Jesus teve logo a seguir foi movida pela sua compaixão. Mas o que eu acho interessante é que os discípulos se aproximaram de Jesus para detectar um problema, para apresentar um problema que eles haviam detectado, melhor assim. Olha só, e à tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram, já é tarde, está caindo a tarde, a noite vai chegar, esse povo vai dormir de novo à sua procura, já é tarde, e o lugar é deserto, agora eles não têm nem onde se acomodar, eles não têm nem como se arranchar, eles não têm nem como ter provisão para hoje. Como é que esse povo vai se alimentar? O lugar é deserto, não tem onde comprar nada, não tem como eles se socorrerem de alguma plantação, nada. O lugar é deserto e a hora é avançada, não tem nem como eles, não tem tempo nem local para eles se socorrerem. Que situação. Interessante que quando eles detectam esse problema, eles fazem um pedido a Jesus. Que pedido, hein? Senhor, mande-os ir embora. Despede a multidão para que eles vão o máximo que puder rodeando por aí e busquem socorro. Comprem alimentos, se virem. Senhor, despede. Ao ver um problema, os discípulos tentaram se ver livres dele. Ao ver um problema, eles reivindicaram a autoridade e a força da palavra de Jesus para mandar embora. Bem, não foi essa a atitude de Jesus. Jesus tomou outra atitude. Ao observar que o povo estava faminto, que o seguia a pé desde as cidades, que o lugar era deserto, que a hora era avançada, Jesus não os manda ir embora. Eles ficariam numa situação mais precária ainda. Se ali não tinha local para se socorrer, do que se socorrer, mandar embora em qualquer direção seria mais complicado. Então Jesus remete a proposta. Ele diz assim, vocês mandaram que eu mandasse o povo embora? Disseram, vocês me pediram para o povo ir embora? Eu tenho outra proposta para vocês. Olha só. Comprem alguma coisa, dê-lhes voz de comer. Olha só que expressão. E eles não... Jesus mostra para eles que eles não precisavam ir embora. Jesus ele lança outra proposta. Não, eles não precisam ir embora.
A solução deste povo não é ir embora. Eles não precisam sair daqui. Eles precisam que vocês os alimentem. Dá-lhes voz de comer. Gente, eu acredito que era tudo que aqueles discípulos não esperavam. Eles propõem que Jesus os mande embora, e Jesus disse, não, eles não precisam ir embora. Eles precisam ser alimentados. Mas como ser alimentado? Jesus disse, dá-lhe voz de comer. Aí um deles diz assim, mas Senhor, não dá. No outro evangelho diz assim, se nós tivéssemos aqui dinheiro, seria necessário um monte de dinheiro para dar para esse povo. A situação está complicada. Não tem como. E Jesus então mostra que são eles os responsáveis por alimentar o povo. Jesus lhes dá essa responsabilidade. Jesus lhes entrega esta missão. E o que é que eles fazem? No meio deles havia um rapaz que tinha um amigo que tinha um lanche. Eu chamo assim de lanche, né? 5 pães, 2 peixes, é um lanche grande. Dava para alimentar algumas pessoas ali, mas tanta gente não dava. O texto sagrado diz que eram 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. E aí? O que se faz para alimentar este povo tendo apenas 5 pães e 2 peixes? Jesus tem a solução. Jesus diz para eles, trazei-mos aqui, traga para mim, entregue na minha mão, coloque aqui, 5 pães e 2 peixes aqui alimentam a multidão. 5 pães e 2 peixes aqui se transforma em solução. 5 pães e 2 peixes na minha mão significa dizer que alguém está confiando e que eu vou realizar milagre. Sabe o que aconteceu? Jesus deu graças a Deus, o pão foi multiplicado, o peixe foi multiplicado, e a ordem que Jesus deu em forma de detalhe era que fossem recolhidos os pedaços. E de 5 pães e 2 peixes, os pedaços que sobraram de 5.000 alimentados ainda foram 12 cestos cheios. Gente, o nome disso é milagre. Milagre. É o que você precisa, é o que Deus tem para a sua vida. É o que você precisa, é o que a mão de Deus pode fazer por você. Mas qual é o segredo? O que eu posso fazer nessa hora? Gente, vamos agora contextualizar o que temos pela frente. Nós temos algumas pessoas agora, neste exato momento, certamente em situação difícil. Situações desafiadoras. Eu não posso nem mensurar que situação é essa. Quem sabe é você que está passando. Você está seguindo a Jesus? Amém. Você está à procura de Jesus? Amém. Você está no caminho de Jesus? Amém. Eu nem sei qual é o motivo que você está fazendo. Por que você está fazendo isso? Porque ainda hoje, conforme a minha experiência e vivência no Evangelho, eu sei que tem muita gente que está, entre aspas, no caminho, por qualquer motivo, mas não é por Jesus. Está pelas coisas de Deus, está pela euforia, está pela movimentação do Evangelho, está pelo companheirismo de alguém, está pelo movimento que está acontecendo. Gente, existem vários motivos. Tem gente que está no Evangelho por questões de interesse, à procura de algo, e não à procura de alguém. Porque o Evangelho é experiência com alguém, é experiência com Jesus. Mas há pessoas que não estão no Evangelho por esse motivo. E eu não sei qual é o motivo que você está ouvindo essa live. Eu não sei qual é o motivo que você ainda está frequentando a igreja. Eu não sei. Mas uma coisa é certa. Chegou o tempo de você seguir a Jesus pelo motivo correto. E apesar de você estar seguindo a Jesus por algum motivo que seja equivocado, eu preciso lhe dizer que o socorro de Deus ainda pode vir na sua direção. Exatamente. Mas o que eu quero mais lhe dizer é que o poder de Deus está à sua disposição para abençoar a sua vida. E se você passar a se relacionar com Deus, porque aí nós temos 2 experiências, o socorro dos famintos e o milagre que Deus realizou através dos servos de Deus que estavam seguindo a Jesus. 2 coisas bem distintas. O primeiro é o socorro de Deus, independente de se você realmente está relacionado com Ele ou não, Ele pode te socorrer. Mas não é o fato de Deus estar socorrendo a sua vida, abastecendo as suas condições, suas finanças, lhe alimentando, lhe fazendo prosperar. Não é o fato de Deus lhe abençoar que Ele concorda com você. Muita gente segue a Jesus apenas por algo. E se você está servindo a Jesus por algo, fique sabendo. Ele não vai te negar, é possível que Ele não te negue este algo. Mas isso não é tudo para você. Você não pode viver a vida satisfeito apenas com aquilo que recebe de Deus.
Quem é você diante dele? Como você vivencia essa experiência com Deus? Qual o motivo que lhe faz seguir a Jesus? Por favor, desperte para isso. Não sirva a Jesus e não siga a Jesus pelos motivos equivocados. Sirva a Ele, ame a Ele, abrace a fé no Senhor Jesus pelo motivo de que Ele é o Cristo, Ele é o Salvador, Ele é aquele que te leva à presença de Deus. Mas nós temos também outra situação. E é a situação dos discípulos que que identificaram o problema, que propuseram a Jesus se livrar do problema, mas que Jesus lhes diz: não é assim, vocês vão participar da solução do problema. O que Jesus diz, pergunta: o que é que vocês têm? Aí Jesus, ao perguntar isso, os discípulos dizem: nós temos 5 pães, 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: coloca na minha mão. O texto sagrado diz: trazemos aqui. Eu venho neste momento lhe dizer que chegou o tempo de você começar a colocar mais coisas na mão de Deus. A sua vida, o que você tem, o que você ainda possui. Chegou o tempo de você colocar nas mãos de Deus. Isso se chama confiança. Entrega nas mãos de Deus. Entregar nas mãos de Deus significa confiar nele. Colocar a serviço dele, para a glória dele. E é isso que eu venho lhe desafiar neste momento. Existem situações críticas, existem situações desafiadoras, pois eu preciso lhe dizer que a solução é colocar nas mãos certas, nas mãos de Jesus. A Bíblia diz que Davi, ele venceu Golias com uma simples pedra e uma funda. Por quê? Porque a mão de Deus era com ele. Está escrito que é a mão do Senhor que estava com ele. Gideão, uma espada levantada e a coragem do Senhor, com a mão de Deus e apenas 300 homens, ele venceu uma batalha contra milhares. O que é isso? É a mão de Deus. E agora eu venho para você lhe dizer: 5 pães e 2 peixes não alimentam multidão nenhuma. Não alimentam nenhuma casa bem numerosa. Mas se colocamos nas mãos de Deus, o milagre acontece. O suprimento de Deus acontece. Chegou a hora de você colocar a sua vida nas mãos de Deus. Você precisa ser mais produtivo. Você precisa ir mais além. Você precisa produzir mais no reino de Deus. E é hora de você colocar os seus talentos e tudo o que você tem nas mãos de Deus e você verá um milagre. A Bíblia diz então que 5 pães e 2 peixes alimentou uma grande multidão. Deus quer se utilizar de você, querido irmão, querido obreiro, para que você seja útil no reino dele e utilizado por Deus possa alimentar multidões. Você pode até dizer: pastor, as minhas limitações são muitas, mas eu preciso lhe dizer que o milagre é mais do que a sua habilidade. E a sua capacidade será sempre inferior ao milagre de Deus. Que Deus nos abençoe no nome santo de Jesus. Nesse momento, eu quero aqui interagir com aqueles que estão conosco. Quem é que está aqui conosco? Vamos ver. Vamos ver quem é que está conosco. Glória a Deus. Muito bem, muito bem. A irmã Iodália, Miriam Martins, Nazaré Farias, Leila Alves, Gilvani Marinho, olha só, quero abraçar todo esse povo, né? Quero abraçar a irmã Elizabeth, né? A irmã Antônia Elias, quero abraçar a irmã Naber, irmão Johnson, muito bem, estão ligados aqui na programação. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça de Deus não te falte. E nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. É tempo de buscar ao Senhor neste momento. Pai amado e santo, nós oramos a Ti agradecidos por esta oportunidade. Senhor, nesse instante eu quero Te agradecer, Senhor, por cada um daqueles que nos ouve, por aqueles que participam conosco desta live. Senhor, que a Tua bênção seja sobre cada um deles. Senhor, que neste momento o Senhor os alcance com o Seu milagre. Estende a Tua mão, porque a Tua mão é poderosa, Senhor, para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu oro a Ti, Senhor, por aqueles que estão com necessidades na área da saúde. Jesus, estende as Tuas mãos, cura o enfermo, repreende todo o mal, reverte o quadro. Aqueles que estão com doenças crônicas, graves, aqueles que estão em situações difíceis, aqueles que estão internados no leito de hospitais. Ó Deus, aqueles que estão em suas casas, estão se convalescendo, estende a Tua mão e faz milagres. Eu oro, Senhor, por aquele que está necessitado do Teu socorro. Ó
Deus, faz um milagre. Deus eterno e santo, que dias difíceis são estes em nosso Brasil, quando muitas consequências advindas deste terror do vírus, não propriamente os males que ele tem causado, alguns males de fato tem causado, mas os maiores males, Senhor, advindos deste vírus não são na área da saúde, são econômicos, são sociais, são emocionais. Por isso eu oro, ó Deus, por aqueles que estão apavorados, entristecidos, angustiados, aqueles que estão neuróticos, Senhor, sem dormir, aqueles que estão sem paz. Deus, concede-lhes a tua paz, tranquiliza, faz esse pai de família dormir normalmente, esta mãe de família, Senhor, repousar tranquilamente, os filhos também. Deus eterno, chama cada um para mais perto de ti, Senhor, que as pessoas tenham porta de trabalho e de emprego. Senhor, não permita que o nosso país desemboque em um mal social, em um caos econômico. Deus, em nome de Jesus, eu rogo, pedindo a tua misericórdia, e eu te agradeço na confiança que o Senhor nos ouve, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção. Estamos aqui contigo. Maravilha, glória a Deus. Neste momento, quero lhe dar um grande abraço e lhe dizer que amanhã estaremos de volta às 17 horas na oração intercessora. Eu conto com você. Divulgue, espalhe essa notícia e vamos juntos nos reunir mais uma vez. Oração intercessora, 17 horas. Amanhã estarei aqui de volta. De novo. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.